Capítulo 3, Tiago ele nos mostra também uma outra característica de um cristão maduro, ou seja, uma pessoa madura, a sua maturidade se evidencia também na maneira como nós vamos fazer o uso da nossa língua, ou a maneira como nós vamos falar, ou as palavras que vão sair da nossa boca também vão nos mostrar se de fato nós somos cristãos maduros ou não. Antes de nós falarmos sobre o versículo 1, eu queria apresentar aqui aos irmãos, eu fiz uma pesquisa sobre quantas palavras a gente fala durante um dia de 24 horas. Você já parou para pensar nisso? Será quantas palavras a gente costuma dizer durante um dia todo? Eu dei uma pesquisada e nessa pesquisa dizia que diariamente nós falamos em torno de 20 mil palavras. É muitas palavras, hein, irmãos? A gente costuma falar bastante, né? Teve uma pesquisa aí que foi aceita durante muito tempo, que dizia que as mulheres, elas falavam mais do que os homens, né? Não sei se isso procede, né? As mulheres estão aí, não sei se isso procede, mas uma determinada pesquisa dizia que as mulheres falavam em torno de 20 mil palavras, enquanto os homens falavam em média de 7 mil palavras por dia. Mas isso é uma pesquisa muito controversa, porque é muito difícil de nós termos uma ideia, né? Mulheres 20 mil, 7 mil palavras. Eu acho difícil, né? Porque para que essa pesquisa ela seja uma pesquisa confiável, era necessário, né, que houvesse um grupo de pessoas que fossem acompanhadas ali durante o período de 24 horas num dia comum, para que isso fosse mais... Mas existem outras pesquisas que dizem que não existe muita diferença, né? É bem proporcional a quantidade de palavras que um homem e uma mulher fala durante o dia. Mas a grande verdade é que no nosso relacionamento com a palavra de Deus, infelizmente, nós deixamos de ouvir ou de consultar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Eu não sei quantos de vocês no início do ano se colocaram ali com o objetivo de ler a Bíblia Sagrada durante um ano todo. Não sei quantos de vocês começaram o ano dizendo assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu sou uma pessoa que gosto de todo ano buscar ler a Bíblia inteira. Quem conseguiu fazer a leitura, está conseguindo fazer a leitura, né? Exatamente. Aumentou ainda mais. É verdade, isso é verdade. Isso demonstra, meus irmãos, também a nossa falha de nós pararmos para ouvirmos Deus falar conosco por meio da palavra, né? Então nós precisamos observar isso e devemos pedir perdão de Deus, irmão. Eis aqui um motivo pelo qual todos nós devemos nos arrepender diante de Deus, porque existe até uma frase, eu acredito ser do John Piper, pastor batista dos Estados Unidos, em que ele diz que no dia em que o Senhor ele for julgar o seu povo, as redes sociais vão ser um testemunho para nós de que não foi por falta de tempo que nós não buscamos a Deus, porque nós gastamos muito tempo nas redes sociais e muitas das vezes a gente ainda tem a coragem de dizer que a gente não tem tempo para ler a Bíblia ou, né, orarmos e termos ali o nosso devocional com Deus. Então a gente vê claramente que nós temos essa falha de deixarmos de ouvir a palavra de Deus. E quando nós paramos para pensar sobre esse assunto de comunicação, eu vou colocar assim,
nós vamos ver que Deus ele foi muito gracioso conosco quando Ele nos criou e nos dotou com essa capacidade de se comunicar. Deus ele nos fez a sua imagem e conforme a sua imagem e semelhança, Ele nos fez com essa capacidade de se comunicar. Coisas que os animais eles não têm essa capacidade, a mesma capacidade que nós temos. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente faz o mau uso dessa dádiva que Deus nos deu. Porque as nossas palavras, elas podem ser fonte de bênção para as pessoas que vão nos ouvir, mas também as nossas palavras, se elas forem mal utilizadas, elas podem provocar grandes destruições, né? Então, o capítulo 3 de Tiago nos ensina que nós devemos dominar a nossa língua. Então, como eu disse no domingo, é bem provável que havia na igreja ali uma disputa entre esses irmãos, a qual essa carta foi escrita. E essa disputa, pelo que eu vejo aqui no capítulo 3, versículo 1, essa disputa entre os irmãos se dava pela razão a razão pela qual eles estavam brigando era porque havia ali uma briga sobre quem deveria ensinar. Eu percebo que entre esses irmãos havia muitos ali que desejavam estar naquela posição de mestre, até porque nós precisamos nos lembrar que a carta de Tiago foi a primeira carta escrita aqui nesse contexto do Novo Testamento. Isso significa que nesse contexto aqui, a maioria desses irmãos aqui, eles eram judeus. E dentro da cultura judaica havia uma super valorização daquelas pessoas que ensinavam, os mestres, os rabinos. Eles eram muito valorizados, muito estimados entre o povo. Então, por esta razão, havia aqui entre esses irmãos uma disputa entre eles para saber quem ensinaria, né? E Tiago ele escreve com o objetivo de tratar esse problema. Vamos ler aqui o versículo 1 que diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Amém? Então o conselho de Tiago é: olha, vocês não devem. Em outras palavras, Tiago está dizendo assim: olha, muitos de vocês não deveriam buscar ser mestres. Muitos de vocês não deveriam estar aonde estão. Por quê? Porque é muito triste, irmão, quando alguém deseja ou se coloca numa posição de mestre sem estar preparado. Se uma pessoa se propõe a ensinar o povo e não está preparado para esse ofício, é bem provável que essa pessoa, ao invés de abençoar os seus ouvintes, pode acabar prejudicando a vida deles. Vocês concordam comigo? Que é necessário que um mestre ou aquele que ensina, ele deve ser uma pessoa que deve estar preparada para esse ofício. Eu lembro que na primeira igreja da qual eu fiz parte, o pastor de lá ele dizia assim, eu fui levantado como diácono naquela igreja. E naquela igreja o diácono, além de servir a igreja de diversas formas, também tinha ali a oportunidade de ministrar a palavra. E o pastor, quando ele estava nos instruindo sobre esse ofício do diaconato, ele dizia que um dos critérios que ele não abria mão para ele levantar uma pessoa como diácono era ter a capacidade de ensinar o povo, a habilidade de ensinar o povo, né? Então, para que alguém seja mestre diante do povo, é necessário que haja preparação, é necessário estar preparado. Então eu acredito que dentre esses irmãos que estavam se colocando como mestre aqui, nesse contexto que Tiago escreveu, muitos deles estavam lá, mas não estavam
preparados. Outros, eu acredito que estavam ali com a motivação errada, porque não basta também só ser uma pessoa capaz de ensinar, é necessário também que se tenha a motivação correta, porque muitos podem desejar estar num cargo de ensino, né? E está ansiando e almejando por isso com a motivação errada. Talvez com o desejo de querer se promover, uma promoção pessoal, talvez com o objetivo de estar numa posição de destaque. E todas essas motivações são motivações erradas, que vai fazer com que a pessoa ela exerça esse ofício da maneira errada, com a motivação errada, até mesmo porque nós estamos aqui servindo o povo de Deus e nós vamos ser julgados por isso. É por isso que Tiago, ele diz aqui no versículo de número 1, na última parte, ele diz assim, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Tiago, ele está dando um alerta para esses irmãos, e esse alerta serve para todos no povo de Deus, ou seja, aqueles que ensinam, aqueles que se colocam a ensinar o povo de Deus, serão pessoas que vão ser julgados com mais rigor. Então, muitas pessoas almejam alcançar essa posição e não param para considerar essa advertência. Nós precisamos considerar esta verdade de que os mestres serão julgados com mais severidade, com mais rigor por Deus. Então, todos nós que estamos aqui, nós devemos pensar nisso. Como eu disse, se eu chego aqui diante de vocês e começo a ensinar alguma coisa que contradiz o que a Bíblia diz, você acha que eu não vou ser julgado por isso? Por isso que é necessário que nós estejamos preparados para isso. Porque cada mensagem que a gente transmite ao povo será cobrado diante de Deus. E isso nós precisamos, isso deve gerar um temor no coração de todo obreiro, de todo mestre, de todo pastor, missionário, todo professor de escola dominical, deve estar atento a isso. Amém? Vamos ler aqui Mateus capítulo 12, que fala sobre isso. Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus capítulo 12, versículo de número 36. Mateus capítulo 12, versículo 36. Olha o que diz a palavra de Deus. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Amém? Olha que coisa interessante, né? Quando nós não vivíamos a era da internet, as pessoas elas eram bem mais contidas, né? Hoje em dia, você percebe que todo mundo quer dar o seu parecer. As redes sociais proporcionaram essa possibilidade das pessoas emitirem os seus julgamentos, as suas opiniões, e o povo não quer nem saber. Eles querem falar, eles querem dar palpite. Aí se você vê uma notícia, alguma coisa que acontece na rede social, todo mundo vai lá e dá o seu parecer, e quer falar e quer emitir opinião. Mas quantos de nós paramos para pensar ou nos lembrar da advertência que o Senhor Jesus fez nesta passagem que nós acabamos de ler? Ele diz que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram. Nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos, seremos julgados pelos nossos sentimentos, seremos julgados por nossas palavras e por nossas ações. Então, nós precisamos nos lembrar disso,
porque, como eu disse, as nossas palavras, elas podem ser fonte de bênção, para abençoar a vida das pessoas. Mas em contrapartida, se nós utilizarmos de maneira errada as nossas palavras, elas podem devastar a vida das pessoas em nossa volta. Então, nós devemos pensar e refletir no seguinte: de que forma as nossas palavras estão afetando as pessoas em nossa volta? Você já parou para pensar nisso? Como que as tuas palavras estão afetando as pessoas que te cercam, que convivem com você? Você tem sido um instrumento para abençoar a vida de pessoas por meio das suas palavras? Amém? Vamos voltar para Tiago aqui no capítulo 3, versículo 2. Olha só, Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Quando Tiago diz assim, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear o corpo todo, Tiago não está dizendo que existe alguém capaz de fazer isso por meio do seu próprio esforço. É só uma situação hipotética que Tiago está levantando aqui. É como se ele dissesse assim, se fosse possível alguém controlar o seu falar, controlar a sua língua, essa pessoa também seria capaz de dominar todo o seu corpo, né? É uma situação hipotética. Então, por que sozinho, somente usando o nosso próprio esforço, nós não conseguimos dominar as nossas palavras? Vamos ler Eclesiastes 7, versículo 20. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Vou ler aqui. Eclesiastes 7, versículo de número 20. Diz assim, não há nenhum justo sobre a terra, o que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20 vai falar que não existe nenhum justo sobre a terra, ninguém que faça o bem e que não peque. Por quê? Porque todos nós, irmãos, nós fomos afetados pelo pecado. Todos nós. Essa verdade, ela ecoa por toda a Bíblia. Lá na carta de Paulo aos Romanos fala que não existe nenhum justo sequer. Todos se desviaram, todos se extraviaram. Não existe alguém que busque a Deus, porque o pecado, ele afetou a nossa vida de tal forma que a nossa natureza, que a Bíblia chama de carne, ela é inclinada a fazer aquilo que é errado. Então, uma pessoa sem Deus na sua vida, uma pessoa sem o Espírito Santo agindo na sua vida, ela não conseguirá dominar as suas palavras, irmão. Esta que é a verdade. Olha só o que diz 1 João capítulo 1, versículo de número 8, é um texto conhecidíssimo. Aqui no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 1, versículo 8, está aqui. 1 João, pertinho de Apocalipse. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Amém? Então, quando Tiago diz aqui no versículo 2, capítulo 3, versículo 2, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, Tiago está dizendo exatamente isso. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, porque todos nós cometemos erros. Todos nós estamos sujeitos a errarmos e erramos constantemente, né? Então ele diz, olha, se fosse possível alguém ser capaz de dominar a sua língua, de controlar as suas palavras, isso por meio do seu esforço próprio, então essa pessoa seria alguém perfeita. Mas a grande verdade é que todos nós tropeçamos em muitas coisas e todos nós somos pecadores. Amém?
Então, só é possível, meu irmão, nós dominarmos, porque Tiago nos mostra aqui que a parte mais difícil do nosso corpo, de nós dominarmos, é a nossa língua. Por exemplo, roubar é pecado, todos nós sabemos que roubar é pecado, mas para que eu cometa esse pecado de roubo, eu preciso ter uma situação que me dê a oportunidade de roubar. Não é assim que acontece? Ou seja, se não houver a oportunidade, eu não vou conseguir roubar. Então, por exemplo, o adultério também é um pecado, e todos nós sabemos disso. Mas para uma pessoa adulterar, ela precisa estar envolvida em todo um contexto para que ela concretize aquele pecado. Mas e o pecado da língua? O que nós precisamos, quais são as circunstâncias e as situações que nós devemos estar envolvidos para nós pecarmos com a nossa língua? Não existe dificuldade, só é abrir a boca e falar, né? A gente pode estar em qualquer lugar e abriu a boca e pronto, já pecou e já era. Então Tiago nos mostra que esse pecado é o pecado mais difícil, vamos dizer assim, de lidar, porque é muito fácil de cometer ele. Não é necessário você pagar nada, não é necessário você estar envolvido em nenhuma situação. Se as pessoas amarrarem o teu corpo todinho e deixar só a tua boca falando, sem estar vedada, você vai cometer o pecado. Versículo 3 diz assim, ó: ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe, igualmente, os navios que não sendo tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Então Tiago ele faz aqui uma ilustração de um cavalo. Ele diz assim, olha, um cavalo, para ser controlado, ele precisa de que alguém vá lá e ele coloque um freio, né? um cabresto, né? Cabresto, acho que é assim que fala, para que você, se a pessoa colocar um freio no cavalo, a pessoa domina o cavalo. Não é assim que funciona? O cavalo é um animal forte, um homem somente com as suas próprias forças não conseguiria segurar um cavalo, porque o cavalo tem muito mais força do que um ser humano. Mas a partir do momento que o ser humano consegue colocar um freio na boca de um cavalo, ele consegue controlar todo aquele animal. Pode levar ele para a direita, para a esquerda, pode parar, pode seguir com ele, né? E aí Tiago usa também a ilustração de um leme, um navio. E o navio aqui que Tiago tinha em mente não é os navios que a gente tem hoje. Eram navios que eram dirigidos a velas, né? Navio a velas, que levantavam ali as suas velas e por meio de um pequeno leme, o piloto ele tinha a condição de direcionar o seu navio, né? Para a direita, para a esquerda. Então percebam que um leme de um navio, mesmo sendo tão pequeno, é capaz de controlar um navio gigantesco. E Tiago diz, da mesma forma, se alguém fosse capaz de controlar a sua língua, seria capaz de controlar todo o seu corpo. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui nessa ilustração que Tiago faz, é que, imagine só você, uma pessoa que utiliza as suas palavras, principalmente no que diz respeito ao ensino bíblico. Uma pessoa, ela pode ser um instrumento nas mãos de Deus para, por meio da pregação, conduzir muitas pessoas para a salvação. Mas se essa pessoa não souber utilizar as suas palavras, ou seja, se ela trouxer um ensino errado, um ensino herético, ela também pode conduzir muitos à perdição. Então, por isso nós precisamos ter o controle das nossas palavras, né? O versículo 5 nos diz assim, ó: assim também a língua, pequeno órgão, se gabra de grandes coisas, né? Ou seja, o uso da língua, a língua, que é um órgão tão pequeno, pode
poderia dizer assim, fazer grandes discursos, inflamar multidões. Você já viu um líder político ou um estadista, ele pode, por meio de um discurso, inflamar toda uma multidão para fazer aquilo que ele vai colocar ali como uma proposta diante daquele povo. Então você percebe aí o poder da língua também. A Bíblia diz também que, versículo 5, versículo 6, diz assim: ora, a língua é um fogo e um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tiago, ele faz aqui uma colocação muito interessante. Ele usa essa expressão da língua sendo usada pelo inferno. Em que momento uma língua pode ser usada pelo inferno? Por exemplo, quando a pessoa profere mentiras. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. E toda vez que uma pessoa mente, toda vez que uma pessoa faz fofocas, toda vez que uma pessoa ela profere palavras de ódio contra o seu próximo, quando alguém menospreza alguém, quando alguém faz manipulação, quando alguém transmite um falso ensino, quando alguém faz uma descrição exagerada, que também é um tipo de mentira, quando alguém faz acusação contra uma pessoa, uma falsa acusação contra a pessoa, essa pessoa está tendo a sua língua sendo usada pelo inferno. Então, Tiago, ele usa essa ilustração. Então perceba que a língua do ser humano pode ser tanto um instrumento que Deus usa, como pode ser também um instrumento usado pelo inferno para destruir. É por isso que ele diz que uma língua, aqui no versículo de número 5, que uma língua, ele termina assim, o versículo 5: veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ou seja, quantos problemas já foram causados por causa de fofocas, por exemplo. Eu já vi histórias terríveis. Por exemplo, eu já vi histórias de pessoas no meio jovem, por exemplo, de uma moça ser acusada de ter tido relações com seu namorado, e aquela notícia se espalhar por toda a igreja, a moça ser disciplinada, afastada, humilhada, envergonhada diante de toda a igreja, e no final das contas ela não tinha feito aquilo, mas uma fofoca causou um transtorno terrível na vida daquela jovem. Então perceba que o que Tiago diz é verdade, porque uma pequena fagulha, ele faz a seguinte ilustração: uma pequena fagulha de fogo que cai no meio de uma floresta pode causar um incêndio. Ou seja, alguém, quando se levanta para fazer um falso testemunho, proferir mentiras sobre alguém, destruir a reputação de alguém, aquilo se espalha de repente, e daqui a pouco a situação chega num ponto que muitas das vezes chega até ser impossível de contornar tudo aquilo, porque já foi. Alguém disse que as nossas palavras são como uma flecha, depois que a gente diz, já foi, não tem como voltar atrás. Então nós precisamos estar muito atentos quanto a isso. Amém? Porque as nossas palavras são frutos daquilo que se passa no nosso interior e no nosso coração. Jesus mesmo nos advertiu, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu estava pensando sobre isso, e acontece, por exemplo, em discussões de casais, sei lá, no seu relacionamento, marido e mulher. Você briga com a pessoa, e naquele momento de raiva você vai e fala um monte de bobagem para a pessoa que você está brigando. Aí depois que a raiva passa, aí você diz assim: me desculpa, eu não queria falar aquilo e tal, eu falei porque eu estava com raiva. Mas você já parou para pensar que você não falou simplesmente porque você estava com raiva, mas naquele momento de raiva, apenas você proferiu aquilo que o teu coração já estava pensando. Você não fala assim solto.
Você só não tinha coragem de falar. Não é uma coisa... Na raiva não é uma questão caluniosa. Você simplesmente é igual a pessoa que bebe, né? A pessoa que bebe, a bebida só faz impulsionar aquilo que já está internamente dentro da pessoa. Já está engatilhado. Só apertou o dedo, né? O dedo não apertou sozinho, né? A pessoa já tinha armado a arma todinha, botou a bala. Já tá... Mas é interessante você analisar isso, porque quando você briga com alguém, você fala uma coisa, depois você se arrepende, se você parar para sondar o seu interior, você vai ver que é exatamente isso que já estava ali no teu coração. Eu já analisei a minha vida e no meu relacionamento com a Fabiane aconteceu isso já algumas vezes. Eu falar e depois disse assim, não, mas eu falei, mas realmente porque eu estava pensando naquilo, só não tinha coragem de dizer, e no momento de raiva eu coloquei tudo para fora, tudo que já estava guardado ali, o novo e o velho, né? É por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 11 o seguinte: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina as pessoas, né? Olha só, quando Jesus diz assim, o que sai da boca, que é o problema, é porque o que sai da nossa boca pode causar uma destruição terrível aqui fora, além de revelar o que está dentro do nosso coração. Amém? Versículo 7 diz assim, versículo 7, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, a língua ninguém é capaz de domar, é um mal contido cheio de veneno mortal. Interessante essa ilustração de Tiago, ele está dizendo assim, o ser humano ele é capaz de dominar todo tipo de animal, até os mais selvagens, até os mais ferozes. Eu acompanho aí nas redes sociais um rapaz que trabalha no Instituto Onça Pintada, e eles conseguem capturar uma onça, seja por meio daqueles tranquilizantes, mas algumas dessas onças, eles criam um vínculo tão próximo que ele já consegue conviver com um animal selvagem assim, sem ser atacado. Ou seja, Tiago está dizendo assim, olha, o ser humano, ele é capaz de dominar os animais mais selvagens que existem, os mais perigosos. Você vai ver pessoas com cobra, com todo tipo de animal. O ser humano, ele tem essa capacidade tremenda de dominar os animais mais ferozes. Mas Tiago diz assim, mas quem é capaz de dominar a sua língua? Domina os bichos, mas não domina as suas próprias palavras. Ou seja, como eu disse, sozinho a gente não é capaz. Sozinho a gente não é capaz. Se fôssemos capazes, faríamos e dominaríamos não somente as nossas palavras, como também todo o nosso corpo, todas as nossas ações, mas somente o Espírito Santo de Deus é que pode nos capacitar para isso. Por quê? Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. E esse domínio próprio, a gente percebe o quanto está ficando cada vez mais raro, né? Entre as pessoas, entre o povo de Deus. Pessoas que têm se deixado levar pelas emoções, não controlam mais suas palavras, muito menos suas ações, né? Mas a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele nos capacita. Nós temos o Espírito Santo e precisamos buscar no Espírito, buscar em Deus a capacidade de dominarmos a nossa vida. Amém? Para encerrar, vamos ler aqui versículo 9, 10, 11 e 12, que diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. É o que acontece muitas das vezes nas nossas vidas. Ora a gente está louvando a Deus, ora a gente está maldizendo os outros, e Tiago diz, isso não deveria ser assim. Versículo 11: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e salgada ou amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e a videira figos? A resposta implícita é não, né?
Não. Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago basicamente está dizendo aquilo que Jesus já tinha dito. Ele disse assim: olha, pelos frutos vocês conhecerão as árvores. Tiago está dizendo assim: ora, então se uma pessoa, ora está bendizendo, está adorando a Deus, ora está maldizendo o seu próximo, ele está dizendo que isso não deveria sim, isso está errado. Como dizia um amigo meu, tem alguma coisa errada que não está certa. Por quê? Porque uma fonte não pode dar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Porque uma azeitoneira não pode produzir figo, né? Porque uma azeitoneira não pode produzir uva, né? Porque Jesus disse: pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Então, mais uma vez, Tiago está dizendo, esse problema da fala, assim como eu disse, o problema das brigas, não é a briga em si, não é as palavras em si, mas é um problema interno do coração. É por isso que nós precisamos buscar em Deus essa transformação do nosso coração. Eu acredito que todos nós, irmãos, deveríamos diariamente buscar renovar nossa mente pela palavra de Deus. Isso a ciência já comprova, né, irmãos, que as nossas ações e as nossas palavras, elas são determinadas pelos nossos pensamentos. Por isso que eu disse, ninguém fala palavras à toa, e ninguém faz nada também à toa. Por exemplo, se alguém mata uma pessoa, ela fez aquilo porque antes ela maquinou no seu coração. Se alguém rouba, não rouba porque decidiu ali naquele momento, rouba porque no seu interior ela já vinha maquinando aquilo. A mesma coisa é o adultério, ninguém adultera naquele momento. A pessoa ela maquina o adultério bem antes e fica alimentando aqueles sentimentos até que numa oportunidade ela vai lá e faz. A mesma coisa são as nossas palavras, a gente não fala palavra solta, mas as nossas palavras revelam o nosso coração. Por isso que lá em Provérbios 4, 23 diz: olha, de tudo que vocês devem guardar o seu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Ou seja, se o nosso coração estiver cheio de coisas boas, naturalmente o fruto da nossa vida vai ser coisas boas. Se o nosso coração estiver carregado de pecados e de maldades, o fruto da nossa vida será maldades e pecados. Porque, volto a dizer, pelo fruto se conhece as árvores. Uma azeitoneira não vai produzir uva, assim como uma videira não vai produzir azeitona, né? Então é necessário nós buscarmos em Deus uma renovação da nossa mente. Devemos buscar constantemente nos alimentar da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é o remédio para a nossa vida, irmãos. Eu estava pensando sobre isso e, por exemplo, eu toco aqui o violão, né? Só que todo músico, para ele ser um bom músico, ele precisa praticar o instrumento. Ele tem que estar tocando constantemente. Se ele deixar de praticar, ele vai perdendo a habilidade, né? A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com a palavra de Deus. Por exemplo, se você deixa de ler a sua Bíblia, se você deixa de meditar na palavra de Deus, se você é uma pessoa que não procura, por exemplo, decorar versículos da Bíblia, o que vai acontecer? Se você deixar de ter esse contato com a palavra de Deus, você vai se esquecer. Você se esquece, irmão. Porque eu lembro que no começo, principalmente no começo da minha caminhada, eu tinha o hábito de decorar versículos da Bíblia. Irmãos, eu tinha muito versículo na minha cabeça, decorado assim, de pronta, né? Rapidamente eu conseguia puxar e lembrar os textos, às vezes eu ia ministrar, eu já sabia os versículos onde estava e tudo, tinha uma habilidade muito grande. Mas a partir do momento que
que eu me acomodei em fazer isso, a gente vai esquecendo, a gente vai perdendo a habilidade. Então isso aqui, o nosso relacionamento com a palavra de Deus, não depende de você, por exemplo, eu vou passar esse ano todinho aqui estudando, meditando e decorando o versículo da Bíblia, porque eu faço esse ano todinho e vou passar 10 anos sem ler a Bíblia. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela deve ser meditada diariamente, constantemente, de manhã, de tarde, de noite, sabe? Você faz o seu trabalho ali, você inicia o seu trabalho, os seus afazeres, mas antes de você fazer isso, você já meditou na Bíblia, aí vai fazer e tal, depois para almoçar, tira ali mais 5 minutos, volta a pensar um pouco sobre aquilo, e assim vai no seu dia a dia, antes de dormir, constantemente, até que o teu coração seja moldado pela palavra. Jesus disse aos seus discípulos assim, olha, vocês, uma linguagem mais contemporânea, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Jesus falava da palavra, ele era a palavra, e esse contato com a palavra foi fazendo uma limpeza na vida dos discípulos de Jesus, ou seja, ia transformando, ia renovando a mente. Então, ao invés de nos enchermos de tanto lixo que o mundo empurra para nós diariamente, fazendo com que o nosso coração e a nossa mente se enchem com tanta bobagem, e isso acaba refletindo nas nossas palavras, nas nossas ações, o meu conselho aqui para os irmãos é que nós devemos nos encher da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.